Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Embora eu não farei a leitura do texto, mas estaremos discorrendo sobre o texto à medida em que vamos falando aqui. Lucas capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47. Atos 42. Atos 2, do 42 a 47. Tiraram a televisão dali por enquanto, né? Daqui a pouco ela vai retornar e eu vou ter uma colinha ali. Por enquanto eu estou sem a colinha lá. Mas Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. É que hoje eu mudei, né? Falei para ela, põe o 41 também, né? Mas aqui está 42, mas é a partir do 41. Não é? Nós vamos conversar sobre esse texto, porque depois de vários anos de experiência com pequenos grupos, essa igreja, ela tem, pela graça de Deus, atuado também em pequenos grupos. E desde quando nós começamos, nós fomos aprendendo e errando, e fomos nos aperfeiçoando, e temos ainda muito que nos aperfeiçoar. Mas as experiências que fomos adquirindo ao longo desses anos, a participação de muitos de vocês em pequenos grupos, e a observação dessa caminhada que vocês têm tido através dos pequenos grupos. Não só isso, mas também quando a gente vai atendendo pessoas, nós vamos caminhando com pessoas, nós pastores, uma das nossas tarefas acaba sendo caminhar com pessoas. E eu particularmente à medida em que vou atendendo algumas pessoas, eu vou dizendo para mim mesmo, essa pessoa precisava estar num pequeno grupo. Essa pessoa precisava ser acompanhada por um grupo. Como esse casal que esteve aqui à frente foi acompanhado durante toda a trajetória deles enquanto estiveram aqui em São Paulo. A partir do momento em que nos conheceram, é evidente que a experiência em relação a grupos pequenos com eles não foi a primeira aqui na Cachoeirinha. Eles tiveram outras experiências, mas nós tivemos um relacionamento muito gostoso. E quando eu falo nós, estou me referindo ao grupo do qual eles fizeram parte. Porque, de fato, um grupo pequeno, ele tem essa propriedade de nos ligar, de nos tornar mais próximo. E aproveitando, então, esse trecho da Bíblia, eu quero continuar desafiando cada pessoa a prosseguir. Prosseguir através desses grupos pequenos. É muito bom estar aqui na grande congregação, é muito bom cantar junto, mas é muito bom também quando nós temos o privilégio, a oportunidade de caminhar em grupo pequeno. E nós vamos tentar aqui descrever algumas coisas, porque é bom para nós caminharmos com um grupo pequeno. Mas olhe para esse texto, talvez alguns já leram esse texto, outros já conhecem esse texto de cor, mas que igreja maravilhosa essa do primeiro século, não é? Eu imagino que ler esse texto e perceber o entusiasmo e a profundidade da comunhão desses cristãos do primeiro século é algo que nos cativa. Quando você vai lendo as primeiras páginas do livro de Atos e percebendo como o escritor Lucas vai descrevendo os detalhes desta igreja, a gente fica entusiasmado, não é? Ouvindo as falas, as ações, a maneira como essas pessoas caminhavam, em conjunto, o companheirismo, a participação unidos em várias ações, beneficiando uns aos outros, a ponto de chegarem a vender algo pessoal para que um outro terceiro pudesse ser beneficiado.
Que igreja maravilhosa, que igreja fantástica. Agora imagine um homem pregando, falando acerca de Jesus, e quase 3.000 pessoas se convertem. Já pensou eu ou André aqui pregando e 3.000 pessoas vindo à frente dizendo, olha, eu quero caminhar com Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu fico então olhando para esse texto e vendo essas pessoas indo em direção a Jesus, 3.000 que se somam aos 120 que já existiam, e a igreja de Jesus então vai crescendo, e essas pessoas, diz o texto, que elas vão recebendo o Espírito Santo. Elas vão presenciando coisas sobrenaturais. Que coisas maravilhosas que vão acontecendo aqui, não é? E o autor vai nos enchendo de detalhes. E agora, estas pessoas, mais de 3.000 pessoas, estão se dedicando ao ensino dos apóstolos. Seria uma EBD Cachoeirinha. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, uma escola de estudo da Bíblia. Eu fiquei muito entusiasmado quando o Edson Martinez me disse que na classe lá deles estão estudando a Bíblia. E vão estudar de Gênesis a Apocalipse. Que coisa maravilhosa. A escola bíblica se prontifica a isso, em estudar a Bíblia. Não somente essa classe que está estudando a Bíblia, mas nós temos aqui a classe de família estudando a Bíblia também. Nós temos a classe de crianças, de juniores, de adolescentes, a classe para aqueles que querem ingressar à igreja. Enfim, nós temos estudo da Bíblia para todas as faixas etárias. E diz o texto que estas pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, estavam preocupadas no seu crescimento, no seu amadurecimento, por meio das Escrituras. É assim que nós nos amadurecemos, é assim que nós crescemos, a partir do momento que nós entramos em contato com as Escrituras e passamos a conhecer a vontade de Deus. Isso para qualquer pessoa. Como eu vou me conduzir? A Bíblia vai te orientar. Como eu devo falar? A Bíblia vai te orientar. Como eu devo tratar o meu cônjuge? A Bíblia vai te orientar. Como é a relação, ou como deve ser a relação filhos para com seus pais? A Bíblia vai orientar. Meus queridos, essas pessoas estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos. Fica aqui o desafio para você que ainda não tem vindo aos encontros de domingo às 9h30 para estudar a Bíblia. Fica esse desafio para que você passe a participar. Mas além disso, eles se dedicavam também à comunhão. Eles tinham uma parceria para promover ações em conjunto, sem interesses próprios. A Silene me mandou um monte de foto no meu WhatsApp, do trabalho que foi realizado, né? Mais de 70 fotos, né? Como gosto de tirar fotos, pessoal. Mas manda sim. É gostoso ver como esse pessoal vai fazendo as coisas. Um vai cortando a batata, outro vai cozinhando não sei o que lá, outro vai cortando o pão, e assim vai. Daqui a pouco já tem a cesta, o pessoal já distribuindo. Que coisa maravilhosa, a comunhão. As pessoas juntas vão realizando coisas, mas sem interesses próprios. Quanto que eu ganho com isso? Esses que estavam aí nas fotos, o salário deles é 0. Não ganham nada. É voluntário, não é? É um trabalho voluntário. Mas se dedicavam à comunhão. O texto também nos diz que eles se dedicavam no partir do pão. Tanto na participação da ceia do Senhor, quanto nas refeições uns com os outros. Eu estou descrevendo um pouco do texto para você ir visualizando essa igreja. O que vai acontecendo aqui. E ainda o texto diz que eles se dedicavam às orações. Lá também tinha Déboras.
Lá também tinha gente que orava, gente que acreditava no poder da oração, gente que acreditava naquilo que Deus podia fazer na vida deles. Eles presenciavam as intervenções divinas. Eles se dedicavam às orações. Tem cada texto lindo que fala sobre o poder da oração. Um deles, por exemplo, quando eles estavam presos, os discípulos, né? 2 deles ou 3 estavam presos, aí começaram a orar, daqui a pouco tremeu lá o lugar onde eles estavam presos, e abriu lá a prisão, e eles estavam já livres. Que coisa maravilhosa. Mas além disso, o texto também diz que havia temor no coração daquelas pessoas. Eles nutriam temor. Conforme eles iam presenciando tudo aquilo que ia acontecendo, os milagres, os prodígios que iam acontecendo por intermédio dos apóstolos, eles iam acreditando cada vez mais no poder de Deus. Eles iam respeitando cada vez mais esse Deus Jeová, iam se reverenciando a esse Deus e desejando cada vez mais servi-los. Meus amados, nós temos aqui, nessa descrição até então, elementos essenciais para uma vida de espiritualidade, uma vida de comunhão e uma vida de serviço. Não importa qual época em que você esteja vivendo, imagine aquela igreja do primeiro século ou uma igreja do século 21. Estes elementos são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para que não sejamos levados por qualquer vento de ensinos. Estes são poderosos e necessários para toda e qualquer igreja. Mas lembre-se que neste período específico as pessoas foram visitadas com a vinda do Espírito de Deus no dia da festa de Pentecostes, ou uma festa que comemorava a colheita de trigo. Eles se reuniam, várias pessoas vindo de vários lugares, realizavam essa festa, e nessa ocasião o Espírito de Deus desceu e visitou aquelas pessoas. Parece-me que algumas pessoas olham para esse texto e têm um anseio de querer viver naquela mesma dimensão. Há inclusive discursos já trazidos no século 21, dizendo assim: olha, nós estamos vivendo como a igreja primitiva, ou a primeira igreja que existiu depois de Jesus. Eu não acredito que este texto está aqui para que possamos ter aqui exatamente uma forma como nós devemos viver. Mas eu acredito que o que está como destaque é a atuação do Espírito Santo, que serve para qualquer época, tanto para aquela época como para a época dos dias de hoje. Por isso eu creio que as nossas ações, elas estarão muito ligadas em como nos relacionamos com o Espírito de Deus, o quanto Ele nos possui. A questão não é se você participa mais ou menos financeiramente. A questão não é se você tem muitos cargos ou muitos ministérios ou nenhum ministério. A grande questão é o quanto o Espírito Santo de Deus te possui, a ponto de Ele usar você para que as obras que Ele quer realizar sejam feitas. Às vezes algumas pessoas têm aquela preocupação: eu preciso ser mais generoso, eu preciso orar mais, eu preciso viver mais em comunhão. O que mais nós precisamos é do Espírito Santo em nós e da utilização dele em nós, para que ele faça aquilo que ele quer que façamos. Isso com certeza há de construir em nós aquilo que ele quer que façamos. Mas esse texto também expressa que as pessoas desenvolviam um relacionamento de proximidade.
Quando nós lemos esse texto, nós vemos que eles se permitiam conhecer uns aos outros a ponto de atender às necessidades uns dos outros, participando do auxílio de cada um deles. O texto diz que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles mantinham as suas posses sem estarem presas às mesmas. Diz o texto que vendiam as suas propriedades e distribuía conforme a necessidade das pessoas. Significa que eles poderiam utilizá-las em benefício de alguém. E novamente, que igreja fantástica. Que igreja fantástica. Mas novamente, isso precisa ficar muito claro para nós. Nós não precisamos necessariamente agir ipsis literis a esta igreja. Nós não precisamos ser uma igreja primitiva no século 21. O que nós precisamos é da presença do Espírito Santo. É Ele se utilizando de nós como Ele quer. Porque aí sim Ele vai fazer aquilo que Ele entende que deve ser feito. Porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós, como igreja, enquanto igreja, nós vivemos para a glória dEle, para servi-lo. Então é estarmos cheios do Espírito. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou permitam ser enchidos pelo Espírito de Deus. Por isso, meus amados, não olhe para essa igreja e não fique desanimado pelo fato de você não ter conseguido imitá-la. Poxa vida, que igreja. Essa igreja é utopia. Não dá para mim ser igreja desta maneira. Ou não dá para eu ser igreja dessa maneira. E aí você para. Aí você deixa de fazer qualquer outra coisa. Não chegue nesse nível. Como também não se encha de orgulho, achando que você já é semelhante a esta igreja. Chegamos num nível onde nós já somos esta igreja do primeiro século. Não vá por esse caminho, porque eu não acredito que este seja o ponto forte desse texto. O ponto de equilíbrio desta igreja do primeiro século para a igreja do século 21 é justamente essa direção do Espírito, porque é Ele que lhe inclinará para aquilo que precisa ser feito. Porque fora disso, o que poderá acontecer é exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira, que está descrito lá no capítulo 5 de Atos, depois você pode ver com calma. Então, quando nós olhamos para essa igreja, nós temos que perceber os movimentos do Espírito de Deus. E isso sim desejarmos para nós, de modo que Ele possa nos usar em várias ações, como já foram ditas aqui, para a glória dEle. Mas dentro desse cenário que o texto apresenta, nós temos ainda os encontros nas casas. E aqui eu quero trabalhar um pouco mais com vocês para nós percebermos como esses encontros nas casas foram aproximando mais e mais uns dos outros. Hoje nós denominamos como pequenos grupos, naquela época não tinha essa denominação, eles não conheciam a forma com este nome. Mas eles viviam dessa maneira. Eles viviam em grande grupo, mas eles também viviam em pequeno grupo nas casas. E nesses encontros, eles podiam estreitar as suas relações e podiam participar do auxílio de uns para com os outros. Por isso são vários aqueles que apontam os pequenos grupos nos dias de hoje como uma ferramenta necessária à manutenção da proximidade e da comunhão das pessoas. Tem coisas que nós, enquanto pastores, nem ficamos sabendo que acontece nos pequenos grupos, de ajuda, de auxílio, de socorro,
Mas nós vemos através das fotos, dos anúncios, o quanto os líderes que estão à frente desses grupos, o quanto eles são valiosos e valorosos, porque eles conduzem o grupo de tal maneira que proporciona essa proximidade e essa comunhão das pessoas. Nós temos uma pessoa aqui na igreja com o nome de Albertina. Quantos conhecem essa irmã? Albertina Gesine. Gesine. Tem duas Albertinas. Levanta a mão bem alto para mim. Olha lá. Não são todos. Muitos nem sabem quem é. É uma pessoa de idade, uma pessoa com dificuldade de vir à igreja, mas que já foi visitada por um pequeno grupo. Um pequeno grupo já pôde acompanhá-la, já pôde saber um pouco da sua história, de como está atualmente, já pôde oferecer algum auxílio, enfim, pôde promover a proximidade e a comunhão desta pessoa com a igreja. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Promover essa proximidade e essa comunhão, com certeza, a grande congregação terá dificuldade de fazer isso. E talvez nem seja a função dela. Mas o pequeno grupo pode fazer isso perfeitamente. O deslocamento é mais fácil. A participação de todas as pessoas será mais fácil. Inclusive o envolvimento, a inclusão dessa pessoa no grupo será mais fácil. Por isso que as pessoas, os estudiosos que passam pela experiência dos pequenos grupos e escrevem a respeito dele, dizem que, com certeza, é uma ferramenta necessária à manutenção da proximidade e da comunhão das pessoas. Por isso, se nós, Cachoeirinha, queremos continuar desenvolvendo essa proximidade e essa comunhão, se faz necessário também os pequenos grupos, como temos caminhado pela graça de Deus. Com certeza, essa forma de ser igreja tem muito a ver com essa igreja do primeiro século. O Senhor Jesus estava com eles, proporcionando benefícios aos participantes, da mesma forma como também está conosco, promovendo benefício aos seus participantes. Eu perguntei a algumas pessoas como elas definem os seus grupos atualmente. E as respostas foram as seguintes. Uma pessoa disse assim: cada vez mais unido com Cristo. Uma outra pessoa disse: minha grande família. E uma terceira pessoa: uma bênção de Deus. Ou seja, numa frase poder dizer a respeito do seu pequeno grupo. E essas pessoas então trouxeram esses relatos, esses testemunhos. Essas percepções, queridos, são frutos de uma convivência em grupos pequenos. Uma pessoa, ela tem muita dificuldade de chamar uma grande congregação de sua família, na intimidade. Por questões naturais. Não é falha da grande congregação, de modo nenhum. Mas por questões naturais. Eu estou aqui com todos vocês. Provavelmente alguém sairá daqui e eu não saberei o seu nome. Não saberei se você está passando por alguma dificuldade, algum problema. Mas um pequeno grupo, ele passa a saber. Por isso que se torna uma família, uma grande família. Por isso que se torna uma bênção de Deus. Por isso que percebe-se Cristo unindo essas pessoas. Por isso que se faz necessário esse ambiente em qualquer meio, principalmente no meio cristão. São a partir desses pequenos grupos que nos lares que temos a possibilidade de incluir pessoas do nosso círculo de amizade. Por quê? Porque a informalidade do encontro, o local, a informalidade de como tudo é conduzido, não menos sério, mas informal, sem uma estrutura, porque não exige isso,
torna mais fácil as pessoas convidarem umas às outras. E você então pode convidar pessoas do seu círculo de amizade para fazer parte do seu pequeno grupo, para participar do seu pequeno grupo. Talvez, se você disser, olha, se você não quer ir no culto lá na minha igreja, a pessoa pode até estranhar, não é? Mas se você disser assim, olha, vai ter um churrasco lá no meu pequeno grupo. Um grupo pequeno, um grupo de amigos, nós vamos ter lá um churrasco. Você quer estar conosco? Ah, com certeza essa pessoa estará lá. E aí participa do churrasco. E aí depois do churrasco você pode dizer, olha, a semana que vem nós teremos outro encontro. Venha também participar conosco. Nós queremos conversar um pouquinho a respeito daquilo que Deus pensa sobre as nossas vidas. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. E nós vamos incluindo pessoas do nosso círculo de amizade para participar de estudos bíblicos de uma maneira informal nesse ambiente que temos. Pelo que nós lemos no texto, ou pelo registro que tem aqui no texto, as reuniões para as refeições nas casas, elas se tornavam ocasiões de generosidade e alegre louvor. As pessoas estavam ceando junto, mas as pessoas estavam felizes. As pessoas estavam desejosas de ajudar umas às outras, para que o outro também estivesse numa condição favorável. Tem um pastor entusiasta de pequeno grupo, pastor Aloísio, ele diz que é pelo falar que nós somos cheios do Espírito. Nós geramos, liberamos e ministramos vida. Nas reuniões de celebração, ouvimos para receber fé. E nas reuniões de pequenos grupos, nós falamos para crescer na fé. Nesse exato momento eu estou falando e todos vocês estão me ouvindo. Mas num pequeno grupo, todos têm a oportunidade de falar. Todos têm a oportunidade de trocar suas experiências e acrescentar aquilo que está sendo dito acerca dos ensinos de Jesus. Então você pode falar, né, Antônio? O Antônio já falou, não é? O Antônio, quando chegou aqui nessa igreja, ele era tímido demais. Não sei nem como ele conseguiu casar, como ele conseguiu conquistar. Ele era muito tímido. Ele era muito tímido, mas não faz muito tempo que eu ouvi falar aí que no pequeno grupo ele deu aula. Ele ministrou o estudo lá no pequeno grupo dele. Coisa maravilhosa. Então, o pequeno grupo é esse ambiente onde as pessoas podem participar, as pessoas podem falar. Nós estávamos num pequeno grupo recente, e as pessoas não estavam muito acostumadas a participar daquele pequeno grupo, e uma das pessoas falou, eu posso falar? E eu disse, pode, aqui é para isso mesmo, para nós conversarmos a respeito daquilo que foi falado, e vamos acrescentar. E de fato, houve um acréscimo, porque nem tudo aquilo que poderia ser dito é dito por aquele que está dirigindo o estudo, não é? Mas alguém que teve uma outra experiência, teve uma outra percepção acerca daquele texto, vai acrescentar uma coisa maravilhosa. Então o pequeno grupo vai criando essa intimidade, essa camaradagem, esse crescimento, e nós vamos crescendo na fé. Aqui vocês estão ouvindo, mas lá vocês vão poder falar. Lá as pessoas lhe conhecerão pelo seu nome. Aqui talvez nós não conheçamos o nome de todas as pessoas. E aí a gente dá uma disfarçada e dizer, ô irmão, tudo bem? Mas no pequeno grupo você é conhecido pelo seu nome. Você tem uma identidade. E novamente não é falha da grande congregação. É que o pequeno grupo ele proporciona isso. E nós acreditamos então que esses encontros servem para favorecer a vida do outro. É um encontro onde o espaço de confissão é aberto, onde a apropriação do perdão pode acontecer, onde acontece a expressão verbal do amor.
Nós temos pessoas em pequeno grupo que não falam tanto. São caladas, mas fazem coisas maravilhosas. Nós tínhamos no nosso pequeno grupo uma pessoa que entrava muda, saía calada. Ou saía calada e entrava muda, não sei. Mas essa pessoa levava visitantes, essa pessoa fazia algumas quitutes gostosas. Porque tem a mesa depois, né? Da comunhão. Ninguém é de ferro. Crente fala, mas também come, né? E essa pessoa, então, fazia tudo isso. Tinha essa participação quando frequentava esse grupo. Não falava tanto, mas participava efetivamente do pequeno grupo. E essa tem sido a nossa experiência ao longo desses anos. Ou seja, o coletivo acaba se beneficiando com isso. Porque se nós olharmos para esse mundo afora, se nós olharmos o contexto onde nós estamos inseridos, o contexto nos empurra, nos impulsiona à individualidade. E a individualidade e a satisfação pessoal, o que ela faz? Ela apenas prioriza suas conquistas pessoais, mas não beneficia, geralmente, a coletividade. Mas quando nós trabalhamos em grupo, nós estamos abençoando a coletividade. Eu fico olhando para esse texto de Atos e vendo as pessoas sendo abençoadas com o coração do outro, com a atitude do outro, com a atuação do Espírito Santo na vida do outro. Como aquelas pessoas eram abençoadas e como nós também podemos ser mais abençoados ainda do que estamos sendo. Os pequenos grupos nas casas ou mesmo online, porque nós temos essa experiência também de um grupo vivendo de forma online, elas promovem momentos de comunhão e cuidado. E meus queridos, nós precisamos intensificar essa área do cuidado. Não é porque eu estou mais efetivamente nessa área do cuidado, mas por ver como pessoas estão doentes e comprometendo umas às outras por conta das suas enfermidades, principalmente emocionais. Histórias que muitos de vocês não conhecem, mas que num pequeno grupo você pode se comprometer a orar por aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa. Muitas vezes promover a restauração da própria vida. Isso porque esses encontros levam as pessoas a se conectarem, a amar umas às outras. À medida em que nós vamos nos vendo e nos revendo, uma semana, outra semana, outra semana, outra semana, nós vamos aprendendo a amar. É um pouco daquilo que aconteceu aqui há pouco, com esse casal que está indo para a Bahia. Nós aprendemos a amá-los. Em especial o pequeno grupo onde eles fazem parte, aprendeu a amá-los. Porque esses encontros levam as pessoas a se conectarem. Há um autor que ele diz que nós precisamos nos comprometer em ser parte da história do outro, para edificarmos uma comunidade espiritual. Eu entendo igreja, eu entendo comunidade desta forma, quando nós nos envolvemos e fazemos parte da história do outro. Porque fora disso, nós nos tornamos uma organização eclesiástica. Que é fria, que é impessoal, que não sabemos as questões, as dificuldades de um ou do outro, ou mesmo as bênçãos. Porque também nós não compartilhamos só as desgraças, nós também compartilhamos as bênçãos. Esses dias vocês nos apresentaram o carro, não é? Que vocês compraram. Isso é bênção de Deus. Eu fiquei muito feliz por vocês. Que bênção. Quando Deus vai derramando a sua graça sobre a vida do seu povo, vai abençoando o seu povo, e essas pessoas vão podendo abençoar a igreja através dos seus dons.
E outras pessoas vão sendo abençoadas, e Deus vai abençoando você mais ainda para que você continue abençoando. Isso é igreja, isso é comunidade. Que começa a partir da atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E depois, através da sua obediência a esse Jesus que desafia você a esse convívio. Ah, meus queridos, eu quero investir esse tempo para desafiá-los a viver em pequenos grupos também. E quando nós falamos dessa maneira de ser igreja, é evidente que nós não estamos querendo dizer que somente ou apenas através dos pequenos grupos é que nós podemos ter ocorrências como essas que eu estou citando aqui. Porque existem igrejas onde não existe esse trabalho de pequenos grupos, e no entanto são igrejas fortes, são igrejas unidas, são igrejas que se amam. E nós temos aqui, com certeza, muitos outros meios de ser e viver igreja, de viver a espiritualidade, de manter comunhão e serviço. Nós poderíamos aqui destacar várias delas, se tivéssemos tempo para isso. Haja vista esse encontro que nós teremos na sexta-feira, não nesta, na outra sexta-feira, que teremos aqui um jogador do São Paulo. Poderia ser do Palmeiras, mas é do São Paulo. Tudo bem, vamos estar aqui. Eu já coloquei na minha agenda, eu quero estar aqui. Como que ele chama? Thales, né? O Thales, jogador de São Paulo. Vamos estar aqui. Vamos prestigiar esse encontro, esse momento. Essa pessoa pode ser usada por Deus para abençoar esse trabalho da igreja. Então, existem vários trabalhos, os ministérios de atuação. Nós estamos aqui, mas lá atrás tem um grupo trabalhando com a sua criança, tem um grupo trabalhando com o seu bebê. Percebe? Pessoas que ao longo das semanas se preocupam em pensar como eu vou edificar essas vidas. Um grupo que chega aqui às 4 horas da tarde, 4 e pouco, para ensaiar e poder conduzir vocês aos louvores. Essa dedicação, tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. E todos esses fóruns, com certeza, são fóruns de promoção, de intimidade, de espiritualidade, de comunhão e de serviço. E eu não quero desprezar nenhum deles. Mas eu quero fazer uso dessa reflexão para lhe incentivar na prática dos pequenos grupos. De maneira que a comunhão, de maneira que os relacionamentos e os cuidados pessoais façam parte da sua vida. Reserve tempo para isso. Reserve tempo para estar em pequeno grupo. Para que você possa conhecer um pouquinho do outro. Para que você possa se envolver com o outro e, de alguma forma, ser útil na vida dele. O Bira, ele é o nosso coordenador desse ministério da igreja, dessa forma de ser igreja. Fale com ele. Pergunte a ele, como eu faço para participar? É simples e de graça. Pois uma comunidade que vive em comunhão, uma comunidade que desenvolve os relacionamentos saudáveis e exerce o cuidado das pessoas, ela cai na simpatia do povo. Eu acredito dessa forma. Que igreja! Que igreja! Como o Espírito Santo atua na vida dessa igreja. Como as pessoas se amam. Como elas se desejam. Como elas cuidam umas das outras. Que igreja! A igreja cai na simpatia do povo. E o Senhor vai acrescentando a essa igreja aqueles que vão sendo salvos. Eu quero encerrar com uma ilustração. Em 1992, uma igreja grande dos Estados Unidos, ela decidiu que nenhuma pessoa ficaria isolada. Ela tomaria uma medida
como igreja, para que nenhuma pessoa ficasse isolada. Com isso, ela estava querendo dizer para os seus membros que todos deveriam estar envolvidos num pequeno grupo. E essa mudança de paradigma, essa mudança na forma de ser igreja, elevou o potencial dessa igreja. Então fica aqui o desafio para cada um de nós. Você que ainda não faz parte de um pequeno grupo, não espere muito tempo. Nós falamos muito de afinidade, de estar num grupo por afinidade. Se você foi num grupo, mas olha, esse grupo não me encaixei, procura outro. Ah, mas esse outro também não me encaixei. Veja se o problema não está em você. Ou abra um grupo novo. Abra um grupo novo. E jogue aí por Bira essa dor de cabeça, para o líder. E aí, Bira, quem vai ser o líder desse grupo novo que está começando? Nós temos aqui, em média, 60 pessoas, não é? 60, 70 pessoas, 80 pessoas, aqui às sextas-feiras. Imagine esse grupo, num dado momento lá, parar e fazer vários pequenos grupos. E em meia hora, não precisa ficar 2 horas, que nem nós ficamos, mas meia hora, e ter algum momento ali de ministração, daquilo que Jesus espera de cada um deles, dentro do esporte. Que coisa maravilhosa. Deus pode fazer muito, além daquilo que Ele já tem feito. E o ponto de partida é sermos enchidos, ou permitir sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe.